Perfeito. Então, dando sequência ao nosso grupo de estudo, Psicologia Espírita de Joana de Ângeles, né? Hoje nós vamos para o nosso quinto encontro dos 10 que estão previstos, né? Não é à toa que o quinto encontro, ali a metade do caminho ali, né? Ficou com nós encontrarmos aí a sombra, né? E nós temos, então, a satisfação de ter conosco aqui, nessa noite, o Alexandre Fontoura dos Santos. O Alexandre é psicólogo, é historiador, fez o mestrado dele em História também, cultura japonesa, e é do núcleo da Joana de Ângeles, né? Também é colaborador da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul e da AME Brasil, né? E é com muita alegria que nós o recebemos hoje, que se dispôs com a agenda ocupada, com bastante coisa para fazer sempre, né? E aceitou estar conosco aí. 2 filhinhos pequenos também, né, Alexandre? Então, aqui eu coloquei um destaque, o que nós já estudamos, para contextualizar o nosso estudo de hoje, né? No nosso primeiro encontro, nós estudamos um pouco a introdução a essa psicologia proposta por Joana de Ângeles, as encarnações, pelas quais, principais, pelo menos, pelas quais ela passou conosco aqui na Terra, na sua forma física. Depois estudamos um pouquinho o ego e os seus mecanismos de defesa, a personalidade e como ela se desenvolve ao longo das idades, dentro da encarnação e entre as encarnações. E no encontro passado, então, a jornada épica do herói, a jornada do Eco, para então podemos hoje chegar então ao encontro com a sombra. Eu passo a palavra então ao Alexandre, eu só vou deixar de interromper o meu compartilhamento de tela e desejo a ele que seja bastante inspirado, e nós seguramente vamos ser brindados aí com essa palavra. Muito obrigado. Alexandre, a palavra é tua, e mais uma vez, muito obrigado. Olá, amigos. É uma satisfação estar com este grupo, Dom Tomé, conhecendo um pouco o trabalho de vocês, e é com muita alegria que eu recebo esse convite do meu amigo Emanuel, que é uma pessoa assim que eu sempre gosto de conversar bastante. Agora há pouco nós gravamos no domingo, né, Emanuel? Um episódio pro Debatendo Joana de Ângeles na TV América, que é o canal do YouTube da Associação Médico Espírita do Rio Grande do Sul, em que a gente pôde ter uma boa conversa, né? Muito bom, foi muito bom. E agora nos adaptando a esses tempos novos, tempos modernos, das palestras online, em que eu busco estar aqui com vocês nessa forma que tem nos exigido a todos nós bastante esforço de adaptação, né? Eu estou vendo aqui um monte de nomezinho no meu celular aqui, eu não estou vendo o rosto de ninguém, então nós fazemos aquela abstração, mas sei que tem muitos ouvidos e mentes aí pensando, né, sobre este assunto. Dentro do que eu vi, vocês estão fazendo um ótimo estudo, o Emanuel me passou um pouco sobre isso, né? Foi até curioso, porque eu recebi um cartaz lá num grupo da AME Brasil, eles comentando, olha que interessante, mais um grupo de Joana estudando, e eu pensei, opa, peraí, eu conheço esse Emanuel aí, né? Eu contatei a ele, e nós ficamos muito felizes em saber que vocês estão estudando, porque este é o propósito dos grupos de estudos de Joana de Ângeles, que é justamente propagar este conhecimento. E quando nós vamos estudar a obra da mentora, nós vamos nos utilizando de conceitos junguianos, porque ela assim o faz, nessa conexão que ela cria do viés espírita, do paradigma de Kardec, com a psicologia moderna, uma conexão, uma ponte. Não quer dizer que ela se submete à psicologia moderna, mas ela utiliza este linguajar para falar, em primeiro lugar, de áreas do espírito, capacidades virtuosas que temos gravadas dentro de nós como espíritos. Ela se utiliza deste linguajar, ela fala do self, fala da sombra, fala dos arquétipos, isso presente não só na individualidade, como Jung já falava, mas como no espírito imortal, né? O self presente ali como o espírito imortal, como é que a pessoa desenvolve e apresenta os complexos durante uma encarnação. Ela vai se utilizando desse linguajar, mas também é uma forma de ela também trazer qual é o bastidor espiritual sobre aqueles fenômenos psicológicos que a psicologia tem percebido. O que se encontra por trás daquilo ali, não é? Às vezes ela vai trazer justamente a questão reencarnatória, vamos usar um exemplo, da formação dos complexos, questão essa que não foi abordada nem por Freud, nem por Jung, apesar do Jung
ter muitas vezes se aproximado da espiritualidade. Ele mesmo que era reencarnacionista, mas ele não desenvolve isso na sua obra, apesar de em alguns momentos ele aborda o assunto, mas ele não desenvolve. Isso era uma crença pessoal que apareceu depois nas cartas dele, nos escritos dele, né? Então a Joana ela faz essa ligação. E nós estamos justamente então neste conceito que é muito importante, que é o conceito da sombra psicológica. E é engraçado que nos cursos de Joana de Ângeles nós brincamos que essa é a hora que diminui a turma, porque justamente vai se falar dos aspectos mais mesquinhos, das questões mais difíceis, dos lados ocultos que nós temos e muitas vezes não nos damos conta da presença destes lados dentro de nós. Então, este conceito da sombra, ele vai falar de que a sombra, ela diz respeito a tudo que faz parte de nós, que está dentro do nosso ser, né, mas que é oposto aos valores do ego e os valores da persona. Tudo que está dentro de mim, que eu não gosto, que não me satisfaz, que eu não quero ser, mas eu sou. Então, quando nós estamos falando de sombra, nós poderíamos dizer que ela está, na sua maioria, inconsciente, porque tem coisas que a gente não se dá conta. E é engraçado que, apesar de nós não nos darmos conta de que estas questões estão em nós, às vezes as pessoas à volta se dão conta. É por isso que há aquele dizer que vamos usar, por exemplo, o núcleo familiar. O casamento salva a alma, tem um dizer assim dentro da psicologia, né? É que o casamento, ele leva a tantos confrontos em relação ao que eu sou, né, e ao que outra pessoa é, que a sombra vai aparecer. Eu posso esconder a sombra no meio social, onde eu trabalho, no centro espírita, com quem eu convivo, esconder por N motivos, né? Tem coisas que até não dizem respeito às outras pessoas, tem a ver com a minha intimidade, mas também tem coisas que eu não quero saber, que eu não deixo vir à consciência. Mas quem convive junto de mim vai acabar percebendo mais cedo ou mais tarde. Então, caem estas máscaras, né? E isso é doloroso isso, né? A todos nós, quando as pessoas percebem os nossos lados difíceis. Mas é justamente por isso que esse convívio social é bom, porque ele nos permite, então, ao vir à superfície esses elementos, que nós possamos trabalhá-los, né? Tem esta oportunidade. Eu não estou vendo ninguém aqui, tá todo mundo com a câmera fechada. Estou passando aqui. Nós estamos te ouvindo bem, Alexandre. Estou escondidinhos. Tá bom. Estamos prestando atenção. Porque a linha tá fica melhor. Como? É porque a linha fica melhor, senão ela começa a cair e a gente não te ouve. Ah, conexão, tem razão. Porque nós estamos te respeitando e queremos te ouvir todinho. Ah, claro, tem razão, né? Engraçado o termo a linha, né? A gente é de escada ainda, né? Parece que estamos, né? Ainda mais hoje com a tempestade, né? Então, toda vez que aparece a sombra numa relação, é a oportunidade de que ela seja trabalhada, né? Então, a sombra, ela é oposta aos valores do ego, os valores do eu, aquilo que eu, né? Vamos imaginar eu, Alexandre, eu elejo, então, como aquilo que eu gosto, aquilo que eu escolho para minha vida. Toda vez que eu busco uma coisa, o lado contrário se apresenta dentro de mim, como possibilidade, né? Então, são coisas que são opostas a isso e aos valores da persona, porque a persona, vocês já estudaram persona, pessoal? Sim, nós falamos que é como o ego se apresenta dentro para o meio externo. Isso. É a parte da personalidade pela qual a gente é a personagem que a gente mostra, oculta a sombra, mas tenta ocultar, mas não consegue, em verdade. E mostra a persona. E às vezes a gente se identifica com ela como sendo nós mesmos, mas ela é apenas a maneira pela qual o que a gente quer mostrar. Isso, excelente. A máscara de teatro. Mesmo. É a máscara do teatro, porque a persona justamente é a máscara social, né? Ele é o arquétipo da comunicação e da correlação, do instinto gregário dentro de nós. Todos nós temos um instinto gregário. Então a persona, ela é ao mesmo tempo o arquétipo da adaptação ao coletivo.
nós temos às vezes uma tendência a ver a persona somente com maus olhos, né? Ou seja, a pessoa é cara de pau, né? A pessoa é muito presente assim em algumas carreiras, por exemplo, a política trabalha com a persona, não tem como não, né? O político ele tem que criar lá o santinho dele, tem que criar uma imagem, um personagem, né? Senão ele não se comunica. Então isso até faz parte, mas toda vez que tem muita persona, isso dá espaço para a sombra. As relações são muito marcadas pela persona. Então nós acabamos vendo a persona somente pelo lado negativo, às vezes, que é aquela máscara social, né? A pessoa esconde o que ela é, mas a persona ela é muito mais do que isso. A persona é o arquétipo da adaptação. É uma ferramenta de adaptação. Se não tiver persona, eu não consigo nem dar essa palestra aqui. Eu não tô de pijama, né? E não se preocupa, nem por baixo, tá? Porque às vezes, né, agora com teleconferência, o pessoal dá palestra de pijama da cintura para baixo, né? Mas eu não tô, garanto para vocês. Daí, mas muitas vezes a persona tem esse aspecto, né, eu já ouvi falar tem pacientes contando que minha esposa passou minha roupa pro trabalho, mas ela passou só a parte da frente da camisa, né, porque eu faço em home office, não precisa passar a parte de trás, né, então a parte de trás tudo amassada, e a pessoa com a parte da frente bonitinha. Justamente porque a persona é essa ferramenta social. Quem não tem persona é uma pessoa esquizofrênica que perdeu o contato com a realidade e sai pelada na rua, digamos assim, né. Então, o problema da persona é a relação que eu tenho com a persona. Quando eu confundo o meu eu com a persona, né? Mas uma boa relação é uma persona que vai ser uma ferramenta para mim utilizar, mas eu tenho noção que ela não é tudo. Ela é apenas uma capinha, né? E é uma capinha que, na melhor das hipóteses, é coerente com o que eu quero ser. Aí sim. Então a sombra, ela é o oposto, é tudo aquilo que eu não vejo, né? Nós poderíamos dizer que a sombra, vamos usar alguns exemplos, seria o hippie dentro do tradicionalista, daquela pessoa assim mais tradicional, daquela pessoa, digamos assim, mais conservadora, pode ter um hippie por dentro. Ou então é o ditador nos libertários, a pessoa defende todos os tipos de liberdade, não pode dizer não, né? Às vezes até ao extremo demais, e ela tem muitas vezes um ditador dentro de si, né? Ou ao contrário, é o libertário dentro do ditador, né? Vamos usar alguns exemplos, isso é muito comum, por exemplo, em grupos como hippies e punks, que buscam não ter regra nenhuma, né? Tu não pode ter regra de etiqueta, tu não pode andar com roupas, né, que sejam da moda, ou seja, contra a moda, mas eles têm uma moda própria. Eles têm uma estética própria que aqueles indivíduos que, por algum motivo, passam a usar uma roupa que não é rasgada daquele jeito, que não é preto de um jeito, né, ou não é aquela calça larga daquele outro jeito, é muito comum os relatos que esses indivíduos passam a ser estigmatizados. Eu lembro na adolescência, uma ocasião muito engraçada, que eu estava no centro e eu vi passar um clubber. Eu não sei se ainda existe isso na nossa fauna. Você sabe o clubber, que é aquele... isso era comum no final dos anos 90, vocês lembram? Que o pessoal usava cabelo laranja, verde, estava sempre em discoteca, né? Daí depois do clubber, acho que veio outros, né? Veio o grunge, essas coisas assim que eu acho que também não existe mais, né? Não era grunge, era emo, né? Então, uma vez eu estava no centro, né, na adolescência, e eu vi passar um clubber de cabelo laranja. E um outro rapaz que viu aquilo gritou, né? Gritou assim: olha que barbaridade! O cabelo daquele rapaz, se alguém tem coragem de pintar o cabelo daquele jeito, e gritou assim: vai-te embora, e falou um palavrão bem feio, né? Sai daqui, senão eu vou te dar uma surra, né? Só que esse que gritou, falando do clubber de cabelo laranja, era um punk de cabelo verde. Então vocês veem que aquela estética não era a que ele elegia, né? Então, muitas vezes, até mesmo os que são, se dizem libertários, também podem ter um lado ditador, e os que são ditadores também têm lados, né, opostos. Então, vamos ver um outro exemplo de sombra, né? Então, muitas vezes, tem aquelas pessoas que não gostam de um excesso de ostentação material, né? Que não gostam de lidar com o dinheiro corrompe as pessoas, o dinheiro é isso, o dinheiro é aquilo, né? Mas não necessariamente a pessoa tem uma autonomia psicológica em relação ao assunto do dinheiro. No fundo, às vezes a pessoa teme o dinheiro e ela acredita, por exemplo, que tudo que entra no viés financeiro é problema. Então isso está na sombra dela porque às vezes a pessoa não consegue administrar a sua vida.
né? Não é uma pessoa que vai ter assim, olha, talvez não são os valores que eu acredito, talvez essas pessoas que vivem muito em função do dinheiro, olha, não é o que eu acredito, mas tudo bem, eu discordo, mas eu respeito, não, eu tenho uma outra forma, talvez mais despojada, mas é quando a pessoa, a sombra é quando a pessoa, então, ela tem uma incapacidade, ela fica, inclusive, dependente de outros que têm dinheiro, né? Inclusive, fica dependente, às vezes, de um familiar, ela não consegue lidar com aquilo, ela teme aquilo, então vamos elencar assim, né? A sombra é esse nosso lado oculto, que carrega, então, mazelas, carrega o nosso lado, às vezes, negativo, torpezas, porém não só. A sombra também carrega elementos mal desenvolvidos da nossa personalidade. Desconhecidos também, então não necessariamente eles são maus, às vezes eles são desconhecidos. Funções psicológicas desconhecidas, que a gente não usa muito, né? Que a gente não trafega naquele tipo de pensamento, naquele tipo de capacidade, naquele tipo de habilidade, então isso vai formando a nossa sombra, que nos coloca medo. E, inclusive, há a chamada sombra luminosa, que são virtudes que a pessoa tem, capacidades que estão na sombra. Então vamos imaginar assim que a pessoa nasce com um talento artístico fantástico, em uma família em que aquilo não é um valor, por exemplo. Então, às vezes a pessoa deixa de desenvolver esse lado, ela teme, pode até ter um preconceito contra aquele lado, porém, aquilo está na sombra dela. E tudo que é sombra acaba causando dor, acaba causando desconforto, desconhecimento psicológico, né? Então, no processo de individuação daquela pessoa, ela vai, aos poucos, tendo que contatar com esses lados não trabalhados, porque a nossa sombra, pessoal, aí é que tá, olha que interessante. Ela o tempo todo se coloca no nosso caminho. O processo de individuação, ele começa no chamado, como o Emmanuel colocou o título aí, no confronto com a sombra. O nosso self, que é o nosso eixo sadio, nosso eixo saudável, né? A lei de Deus escrita dentro de nós, traduzindo na linguagem espírita, né? O núcleo organizador da nossa psique, que vai direcionar, ele vai trazer uma diretriz de crescimento, né? Assim como se fala que a bolota, né, a semente do carvalho, ela guarda dentro de si todo o futuro carvalho, já está ali naquele código genético, e que nas condições adequadas aquilo vai então se desenvolver. O nosso self é esse centro poderosíssimo dentro de nós, a imagem de Deus que nos guia no nosso desenvolvimento, no nosso aprimoramento em vias daquilo que a gente tem tudo para se tornar. Por isso que a individuação é o tornar-se a si mesmo. Então, nesse processo de individuação, o nosso lado saudável, o nosso lado sábio, inclusive nosso espírito perfeito que dorme dentro de nós, que um dia nós vamos ser, ele nos empurra para esses lados desconhecidos. Porque é da nossa natureza integrar esses valores, né? Integrar esses lados. O que é integrar? Integrar é conhecer, é fazer com que as coisas que são opostas possam se tornar gradualmente complementares. E eu gosto de usar muito uma palavra que integrar também seria redimir, porque aquilo que ora se apresenta como negativo vai se reorganizando para ser uma ferramenta positiva. Eu vou usar um exemplo. Imagina que nós temos aqui no nosso grupo o Napoleão Bonaparte reencarnado, né? Então, o que esse espírito traria, né? É claro que eu não sei se ele reencarnou depois de ser Napoleão, já deve ter reencarnado várias vezes, mas vou imaginar assim, que ele reencarnou agora, primeiro, depois de ser Napoleão, né? Nós sabemos que ele era um espírito arrependido, ele era amigo do Kardec, inclusive. Ele foi a reencarnação de Alexandre o Grande, de Júlio César, e como Napoleão, nessas 3 encarnações vinculados aos exércitos, à guerra, à estratégia, ele falhou. Ele tinha uma missão histórica com a coletividade, mas ele se deixou levar pelo excesso daí, né? O orgulho e a vaidade, né? Então, se tem um indivíduo aqui com Napoleão, o reencarnado, pode ser um indivíduo, vou imaginar assim, petulante, corajoso, confrontador, até pode ter bons princípios, né? Vou imaginar que o Napoleão está evoluindo, né? Pelo amor de Deus. Ele pode ter bons princípios, mas ele tem esse ímpeto, né? Então, ele vai estar sempre cuidando desse excesso de agressividade que tem dentro dele. Mas ele pode se mostrar até mesmo uma configuração contrária, pode ser um sujeito calado, tímido, com medo. Ele já acha que vai passar por cima de qualquer pessoa,
qualquer coisa que se fala, ele, não, tu me desculpa, mas olha só, eu não quis magoar, não quis magoar. Ele, não, mas não magoou, fulano. Não, mas eu não quis magoar, mas não magoou, não quis magoar. Tá, fulano, agora eu vou ficar bravo contigo, eu já te disse que tu não magoou, né? Então ele sente que ele vai pisar no pé de todo mundo, porque no fundo tem um monstro dentro dele, né? Monstro entre aspas, né, pessoal? Tem aquele ímpeto, talvez, do conquistador, que ele sente, ele fareja, né, instintivamente a presença dessa sombra psicológica. Eu lembro de um caso de uma amiga nossa, na verdade era namorada de um amigo, né? A gente não conhecia ela muito bem, ela era muito tímida, ela não abria a boca para nada, isso na época assim que a gente era bem jovem, né, lá pelos 20 anos, né, daí a minha esposa, ela me disse assim, né, ah, fulaninha, né, a namorada do nosso amigo, tu vê toda vez que ela tá no grupo, assim, ela tá sempre calada, né, ah, eu vou acolher mais, tomara que ela possa, né, poder se abrir mais com a gente, tudo. Eu disse, olha, vai com calma, né, vai com calma. Daí o fulaninho nos disse uma certa vez, assim, quando eles se separaram, né, ele se separou da namorada, ele disse assim, vocês lembram da fulana que não abria a boca pra nada? Toda vez que a gente se encontrava o grupo, quando a gente ia para casa, ela dizia assim, pá, não aguento esses teus amigos, dá vontade de metralhar todos eles, queria matá-los, né? Tu vê que era uma agressividade tremenda. E isso aparece em alguns pacientes, né? Tem pacientes que surgem no consultório que, às vezes, a pessoa traz um caso de timidez, por exemplo. E dentro de uma clínica junguiana, né, quando tu recebe uma demanda dessa, tu nunca fica com a demanda do ego. Não é que tu não vai ajudar a pessoa com a sua timidez, mas tu tem que estar atento à demanda do self dela, onde é que mostra a individuação dela. Porque uma pessoa com timidez, é um exemplo, por exemplo, vamos usar o exemplo da timidez. Uma pessoa com timidez, ela tem um desenvolvimento, ela tem um caminho de desenvolvimento que talvez seja bem diferente de outra pessoa com um sintoma muito parecido. Um caso até parecido, vamos imaginar. Mas cada uma tem um caminho de desenvolvimento. Existe um pra quê daquele sintoma. Não é por acaso que ela tem timidez. Vamos lembrar lá, André Luiz, Missionários da Luz, os espíritos pedindo para reencarnar com um problema no pé, uma diabetes, não é? Problemas glandulares que vão levar, então, a um ganho de peso muito grande, ou emagrecimento, para lidar, então, com falhas do passado, com vaidades que tiveram, com uma trava para recuperar aqueles excessos que elas tiveram. Não é? Então, aquilo é muito importante para o espírito, aquele mecanismo, ele passar talvez até pela ausência da beleza, para conseguir lidar com a vaidade, para isso não vir à tona, não é? Os espíritos pedem isso aparece no livro Missionários da Luz. Vamos olhar então para o fator psicológico, né? Então, esse sintoma que a pessoa tem, uma depressão, uma síndrome do pânico, uma timidez, qualquer sintoma que vinha à tona, e a gente tem muitos deles, né? Eles têm um sentido. Vamos olhar o caso da sombra, então, nesse sentido, né? Eu brinco assim com os pacientes. Se tu tá preso numa jaula, tu sente o sintoma é uma jaula que tá te prendendo. Só existe jaula porque tem fera. Como é que a gente vai tratar essa jaula? Simples, trata a fera. Quando a fera estiver mansa, ela estiver se tornado um amigo, né? Vamos imaginar um cachorro violento, né? Ele se tornar um bom cachorro, um cão protetor, ele já não for agressivo, não há mais necessidade de deixá-lo preso. Quando tu trata a fera, e a fera, então, vai se equilibrando e se recompondo, a jaula, que é o sintoma psicológico, ele se desfaz automaticamente. Aí tu vai tratar a jaula, né? Porque o que acontece? Vamos de novo para esse exemplo da timidez, né? Tem pessoas, não é todos os casos, né, pessoal? Vamos tomar cuidado, não é todos os casos. Mas há pessoas que, conforme tu trata a timidez, vai aparecendo uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, uma pessoa que, digamos assim, é extremamente crítica. Assim como ela está sendo crítica com ela mesma, isso faz ela virar tímida, às vezes ela está sendo extremamente crítica em relação aos outros. Então tem pacientes que eu digo assim, e se eu desse um microfone pro teu pensamento agora, o que aconteceria? Ai, meu Deus, muita gente ouve muita porcaria. Pois é, né? Vamos trabalhar esse aspecto. Então, muitas vezes, daí tu te dá conta que tu tratou errado. Tu te dá conta assim, opa, deu certo demais o tratamento com aquela timidez. Uma impotência sexual, deu certo demais. Começou a tratar o paciente, a pessoa saiu de uma impotência sexual, agora a pessoa quer trair a esposa, quer pular a cerca, tá que nem um cachorro louco por aí, né? Então, o que deveria ter sido tratado? Era a impotência ou o que está por trás da impotência? Essa sombra do conquistador. Então, tem vários filmes que abordam a questão da sombra, né? Nós temos o Guerra nas Estrelas,
Star Wars, né, que mostra muito bem a questão da sombra, desde a trilogia clássica, que, né, a trilogia clássica é muito boa porque ela é baseada em Jung. Ela foi baseada no livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que é um mitólogo, que ele utilizava a teoria do Jung para escrever esses livros, né? E o George Lucas, ele usou, então, esse livro do Campbell, que fala, então, da sombra. Então, o que tem na mitologia, na trilogia clássica, né? Não tem aquela história do Luke Skywalker, que ele tem muita raiva, porque ele quer matar, ele quer se vingar do assassino do pai. E ele descobre, então, que o Darth Vader, desculpa o spoiler, né, pessoal, quem não viu até agora, pelo amor de Deus, né, desculpa o spoiler, mas ele descobre que o Darth Vader, então, é o pai dele, e a trilogia original é um trabalho de redenção da sombra, porque o Luke, ele no último filme ali, ele é tentado a matar o pai, a se vingar, o imperador tá ali instigando ele, mas ele não pode se deixar levar pela raiva, então ele abre mão e ali ele redime o pai dele, que então sai dessa sombra, porque a sombra ali, no filme, tem uma simbologia que é ser tomado pelo lado negro da força. O que leva a pessoa a ser tomada pelo lado negro da força? Vontade de poder. Jung fala que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é o poder, a necessidade de poder. Amor e poder, onde um se apresenta, o outro se cala. Ou aonde um falha, né, aonde um some, o outro se apresenta. Claro que poder faz parte da nossa vida, né, pessoal? Eu tenho poder sobre meus filhos, por exemplo. Eu dou ordens a ele, eu tenho poder sobre meu carro, eu tenho poder sobre um funcionário, um determinado tipo de poder, isso está presente, mas é um outro termo, é chamada vontade de poder. A pessoa é guiada pelo poder, né? O que move ela na vida é o poder, e aí falta amor, porque o amor, ele liberta, ele cura, né? Ele retira essa necessidade. Então a sombra ali do Darth Vader é a sombra do poder. Daí, se nós vamos ver depois uma trilogia que saiu depois, que conta a história anterior, nós vemos que o Darth Vader, ele era um escravo quando menino. E é muito comum que quem passou pela escravidão, se não conseguir fazer um trabalho, quem passou por abuso sexual, quem passou por humilhação, quem passou por bullying, se não fizer um trabalho de autoconhecimento, essa sombra vai aparecer, né, vai tomar conta da pessoa, levando ela, então, digamos assim, a manifestar essa sombra, né, a ser tomada. Então, nós vemos que, por exemplo, casos de abuso sexual, a grande maioria dos abusadores foi também abusado. E ela não conseguiu diluir essa sombra daquele agressor que ficou carregando com ela. Toda vez que a gente carrega um agressor com a gente pode até não estar identificado esse agressor, a gente se sente vítima. Sempre que a gente se sente vítima, a gente está carregando um agressor com a gente. A gente só não está identificado em nós, mas ele está conosco, ele faz parte de nós. Então tem uma hora que aquilo vem à tona. O abusador é isso, né? Ele não suporta, em vez de ele diluir essa dualidade, que ele não tá mais suportando, tem uma hora que não suporta, e o inconsciente ele faz aqui, ó. Ele faz virar. E aí vem o agressor, né? E aí ele agride, né? Ele agride, ele vai atacar a criança conforme como criança ele foi atacado, né? Então é uma compulsão à repetição, como Freud falava, que inconscientemente é a busca de solucionar, só que é inconsciente e não soluciona, claro que não, né? É uma busca torta, não dá certo, né? Todas as compulsões têm uma busca de curar algo. Toda compulsão, né? Então, desde as mais simples também, né? Até a compulsão em videogame hoje é muito comum, novelas, Netflix, a pessoa maratona a série, depois não conseguiu ter autocontrole, depois se atrasa no trabalho, né? Vai dormir tarde, se atrapalha nos estudos, isso ocorre, né? Então isso é muito comum, a compulsão pelo álcool, né, pela bebida, a sexualidade, até, por exemplo, assim, são forças boas, né, a alimentação é uma força importante, a sexualidade é uma força importante, porém não na forma da compulsão, que a pessoa é tomada. Pessoal, eu tô acelerando muito, vocês vão falando aí, tá? Tranquilo. Tá ótimo. Até eu vou aproveitar para fazer um comentário. Olha, sincronicamente, a sincronicidade é um outro conceito trazido por Jung, escreveu um livro, acho que é o volume 8 até, sobre 8/3. Sobre sincronicidade. Por que eu quero falar nisso? Porque nós trabalhamos na jornada épica do ego exatamente com a série Star Wars. A única diferença é que eu trabalhei nesse estudo com a terceira trilogia, a história da Rey, da figura feminina que repete tudo que aconteceu com os demais.
que ela encontrou também a sombra, a dúvida, né, da personalidade dela. Ela é uma catadora de lixo dentro de um lugar desértico, que é Tatooine, o mesmo lugar que é dos ancestrais. Ela se acreditava, no fim, todos acreditavam que ela fosse uma Skywalker, uma andadora do céu, né, Skywalker, mas na verdade era uma Palpatine, né? Então, e ela teve que encontrar. Então é bem interessante que você falou nisso e nós não conversamos. Eu quero deixar claro aqui que foram as mentes entrelaçadas aí que trouxeram à tona esse exemplo, né, da jornada épica do ego, que o Joseph Campbell traz bem também, né, que é baseado justamente no Jung. Não vou falar mais, que é a tua vez agora. Claro, isso aí, Emanuel, excelente, né? Claro, e essa outra trilogia, muito bem utilizado, e eles utilizam assim, eles fazem até de propósito, repetem elementos dentro de uma questão taoísta, né, que tem a ver com sincronicidade. O taoísmo fala da eterna repetição, que a gente sabe que tem a ver com a reencarnação, né? Estamos sempre vendo reedições, desde no sentido reencarnatório, quanto no sentido psicológico. Nós estamos reeditando as nossas relações familiares o tempo inteiro, a vida faz a gente se dar de frente, sempre com as mesmas questões, elas aparecem, e a sincronicidade, ela entra quando externamente aparece uma coisa que tem a ver com o interno. Eu tenho um problema com determinada coisa, ela vai aparecer na minha frente, né, na minha vida. Isso é muito interessante, pessoal. Então, vamos ver alguns outros exemplos assim, né? O importante, meus amigos, é que todos nós temos sombra. Se alguém levantar a mão aqui e dizer que não tem sombra, eu vou dizer, esse aí a coisa tá feia. A relação com a sombra, né? O contato, o trabalho com a sombra nessa pessoa tá feia, né? Porque faz parte do ser humano ter sombra. Seria espiritualmente impossível nós não tem sombra, o espírito puro, pois ele já a viveu em inúmeras encarnações, já a concretizou, já apanhou dela, já envergou, já se tornou o eu dele. Quando a pessoa se deixa tomar, é a pior coisa que tem, né? A sombra toma conta, já se tornou o eu daquela pessoa, mas ela também já redimiu, já trabalhou, já integrou e se transformou. Por isso que a reencarnação faz a gente lidar com os nossos inimigos. O perdão aos inimigos que Jesus trouxe é uma forma de diluir a própria sombra, porque a gente vai olhar no outro a nossa sombra. A gente projeta no outro, né? Tem um capítulo que eu convido vocês a ler do livro Contribuições de Joana de Anjos, não me esqueço o nome, né? Que é um trabalho que a gente fez aí já junto à AME Brasil sobre a obra da Joana, vários autores, e eu tenho um capítulo ali sobre transtorno de personalidade paranoide, que é um típico transtorno vinculado à questão da sombra. Ela é central, né? Em que o paranoide, não a esquizofrenia paranoide, que fica cheio, assim, achando que está sendo gravado por satélite, né? Mas o transtorno paranoide, ele passa batido, ninguém percebe que a pessoa tem um transtorno paranoide. Só parece uma pessoa mais exigente, mais chata, parecido até com um toque, né? Com um toque mais sério, mas não é. É uma pessoa, assim, que não alucina, não vai inventar que vem um disco voador, mas ela acha que os fatos que são como são, né? Um colega fez uma brincadeira comigo, né? Ou então foi chato comigo, aconteceu mesmo aquilo. Mas ele vê um sentido negativo por trás das coisas e intenções negativas. Então, o paranoide, ele tá sempre se achando perseguido, ele tem um senso de justiça, assim, que ele é sempre o coitado, é sempre perseguido, ele que tem o pensamento correto sobre tudo, né, e as pessoas são todas, então, traidoras, as pessoas são sacanas, o mundo é feito de espertos e de trouxas, né, ou tu é trouxa ou tu é esperto. Então, as pessoas só se aproximam com objetivos escusos, coisas como caridade, religiosidade, não tem alguma coisa por trás, ninguém faz o bem, né, por nada. Ela está sempre vendo, então, um significado, ela distorce os significados, né? Então, todos nós temos sombra. Todos nós temos. E o trabalho de lidar com a sombra é o trabalho do autoconhecimento. Não há autoconhecimento sem lidar com a sombra, sem o contato da sombra. Então nós temos sombras de medo, sombras de poder, sombras de desejo, né, de controlar os outros, sombra em relação à sexualidade, sombra em relação a tudo, né? E tudo que nos estremece tem a ver com a nossa sombra. A Joana de Ângeles fala que o ser humano sempre crê, até naquilo que nega. E que o próprio ato de negar é uma forma de acreditar em algo com veemência, né? Então, olha só que interessante. O fato de
de negar, é uma forma de crença. É uma forma de crença. Vamos usar um exemplo. É muito importante os trabalhos de libertação feminina, porque tem um processo muito delicado, né, de machismo histórico, né, é muito importante esse processo. Mas tudo que vem à tona, até porque está na sombra, vem torto. É que nem uma função psicológica que a gente não usa, né. Eu sou um cara muito intuitivo e eu não trabalho bem meu lado administrador, na hora que vem o lado administrador para fora, ele vem torto ainda, né? Ele vem bem, bastante torto. Ou eu sou um engenheiro que lida bem com materiais, mas eu não lido bem com sentimentos. Quando o meu lado sentimental quer se expressar, ele vem bem assim tortinho, aquela ferramenta que não foi desenvolvida, eu sou bom em outras coisas. Quando eu vou falar da minha parte emocional, vem torta. Isso também tem a ver com sombra, né? Porque são áreas não trabalhadas dentro da gente, são áreas desconhecidas, né? Então, muitas vezes, vamos ver movimentos sociais. O grande convite para nós, espíritos em estado de aperfeiçoamento, é opor com amor, amando os inimigos, como Jesus nos traz. Amar os inimigos não é concordar com o inimigo, porque tem coisa muito perversa que ocorre. E às vezes faz parte do bem a gente se opor a uma ação do mal. Só que o grande desafio é esse. Olha, André Luiz, os espíritos de luz que são habilitados a transitar no umbral, eles não odeiam aquelas criaturas, por mais hediondas que sejam as criaturas umbralinas. Eles as amam, né? Não com aquele amor assim piegas, aquele amor excessivo, né? Porque o André Luiz também fala assim que os espíritos ficavam se jogando aos pés e os mentorizando assim bem sérios, né? Não ficam ali, meu Deus, olha só, identificados com aquilo, né? Eles são bem sérios, né? Isso aparece no livro Obreiros da Vida Eterna, que os espíritos estão ali pedindo ajuda, e às vezes são espíritos perversos, nem queriam ajuda mesmo, né? Só que os mentores não se deixavam dobrar, porque eles tinham bastante firmeza dentro deles, né? Só que uma firmeza com amor. Então, muitas vezes, em movimentos sociais, vamos usar, por exemplo, a questão do feminismo. O feminismo à la Joana de Ângeles é aquele feminismo que busca a libertação da mulher em justiça e respeito ao verdadeiro homem e à verdadeira mulher. Porque o verdadeiro homem, ele não tem necessidade de diminuir a mulher. E a verdadeira mulher, por mais que tenha sofrido com o machismo, porque todos os espíritos sofrem com o machismo, né? Vamos achar que o machismo está aí no nosso planeta há milhares de anos, e aqueles espíritos que foram machistas evoluíram nesse ponto, né? Isso foi uma pedra de tropeço a milhões de homens na história, que talvez tenham ganhado no mundo. No mundo era trifácil ser machista e mandar, e tá acabado, né? Mas perderam o espírito. Então, o machismo é um problema, espiritualmente falando, né? É uma visão da psicológica espiritual, é um problema para ambos os sexos, até porque a gente sabe que nós reencarnamos em ambos os sexos, né? Então, o feminismo à la Joana de Ângeles, né, é aquele que valoriza o feminino e encontra um espaço para que possa os dois sexos compor. Quando tu vê, quando pacientes muito fortes, assim, seja no machismo ou no feminismo, eu digo assim, tá, vamos lá, se tu vê essa mesma fala que tu tá trazendo no sexo oposto, como é que vai te soar? Ah, não, se uma mulher falar isso é horrível. Ou uma mulher, então, falando, tô fazendo uma campanha assim, se um homem falar essa mesma frase, ah, não, mas é machismo, é um desrespeito. Então, peraí. Então, é um problema de sombra. Tu tá trazendo a mesma agressividade, né? Claro, existe sim diversas desigualdades históricas, isso não se nega, né? Mas é um convite à compreensão, né? Ninguém é dono da verdade, é um convite à compreensão, porque muitas vezes aqueles que, como Jesus nos traz, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido, e a reencarnação tem a ver com isso. Então, muitas vezes, vamos entender que aquele que está sofrendo algo, ele pode ser aquele que fez sofrer no passado. Ele precisa passar por essa experiência para integrar essa outra experiência na vida dele, para integrar esse lado não bem trabalhado. Então, nós vamos ver, eu gosto muito daquele filme 12 anos de escravidão, em que tem aquele caso do Solomon, que é um escravo, que já era um negro livre, um violinista, né, excelente, e que ele foi sequestrado, é um caso real, e ele teve que trabalhar como escravo nas terras do sul dos Estados Unidos. Depois ele se liberta e ele faz um trabalho muito bonito como palestrante, abolicionista, ele escreve esse livro, que é um livro, né, 12 anos de escravidão, convido a ver esse filme. A gente até vai comentar num episódio já gravado aí, do Debatendo Joana de Ângeles, a gente comenta esse filme. E que, vamos imaginar, né, sabe-se lá, a gente não conhece a história dele, espiritual, se ele não é um dos escravocratas reencarnados que precisava, primeiro, passar pela expiação,
da escravidão para se diluir aquela negatividade na vida dele, e também transformar isso, né, em ferramenta de auxílio, como ele se tornou, como palestrante, como escritor, né, falando do caso dele. Olha que importante isso. O livro Leon Tolstói, por ele mesmo, que é uma psicografia do espírito, o escritor russo Leon Tolstói. Leon Tolstói era um pacifista, um dos grandes escritores da Rússia, e ele influenciou Mahatma Gandhi no movimento pacifista. Ele veio antes do Gandhi, né? E o Leon Tolstói, ele sempre amou Jesus. Ele é um cristão convicto, isso está nos livros dele. São livros muito bonitos, cheios de conhecimento humano. Mas ele sempre teve uma aversão à religião institucionalizada, que no caso da Rússia se manifestava na Igreja Ortodoxa Russa. E nesse livro relata que toda vez que ele lia, que ele falava isso, que quando ele lia o texto bíblico, aquilo não caía bem para ele, porque ele amava Jesus, mas ele pensava assim, esse texto está muito alterado, isso já foi alterado na história, né? E eles vão fazer um trabalho espiritual numa igreja, e quando eles entram na igreja, o Leon Tolstói, no mundo espiritual, ele diz, a gente vai fazer o que aqui? Daí os mentores falam para ele, não, mas tem pessoas rezando aqui com vontade, eles estão clamando por nós, e nós viemos aqui a socorro deles, né? E ele entra e começa a passar mal. No mundo espiritual, isso, né? Ele visitando o mundo terreno. E daí, quando ele começa a passar mal, ele tem uma retrocognição, e ele lembra de uma vida passada em que ele foi o Papa, talvez no período medieval, e ele altera a Bíblia, ele mesmo. Ele tem uma visão dele usando aqueles anéis com carimbo, né, para carimbar uma mudança no texto que foi feita para combater outros lados política interna, né? Outros lados que pensavam diferente em relação ao texto bíblico. Então eles fizeram uma alteração premeditada. Ou seja, o Leon Tolstói trazia na sombra dele a religiosidade mal vivida. Ele trazia. Por isso que me dava medo nele. O que nos faz sentir medo, na maioria das vezes, culpa, medo, vergonha, tem a ver com a nossa sombra. Antes da gente abrir para perguntas, pessoal, esse tema ele é tão interessante que ele daria muitos encontros, né? E eu estou vendo várias coisas aqui que a gente poderia abordar, né? Já vou abrir para perguntas, né? Então nós sabemos assim, vou dar uma parte didática mais agora, né? Nós sabemos que a sombra, ela tem a ver com o lado desconhecido em nós, com o lado oposto do que a gente gostaria de ser, então às vezes a gente é agressivo, né? A gente não quer ser agressivo, mas a gente tem um lado agressivo, a gente tem um lado vaidoso, né? Nós temos, né, quando o Chico dizia assim, que o nome dele era Francisco, tira o Fran, fica o Cisco. Todo mundo falava assim, como ele se diminuía demais, né, mas olha com o que ele estava lidando com o assédio em cima dele, né? Talvez ele conhecesse lados aí dele que ele tinha, eu acredito nele quando ele fala isso. Eu sei que ele é grandioso, o Chico, é um grande exemplo para todos nós, mas ele é ser humano. Então ele percebia coisas, talvez que para nós sejam muito além da nossa capacidade, né? A sombra dele talvez seja mais bem diluída, acredito eu, né? Mas ele via. E botava ele a perigo? Claro que sim. Né? Porque todo potencial alto tem um perigo grande de ser tomado pela sombra. Né? As vaidades, né? As disputas. E o importante no trabalho da sombra é buscar reconhecê-la quando ela surge, porque é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade da gente lidar com ela, né? Mas tem um problema. Ela tem vários perigos, porque a sombra, ela é terrificante, mas ela também pode ser sedutora. Então, os dois maiores perigos, quando a gente começa a lidar com a sombra, um é a desestruturação, a pessoa não suporta olhar para a sombra. E às vezes a nossa noção de eu, que quer ser uma pessoa melhor, né, tá se esforçando, não vai suportar lidar com alguma sombra, né? Pode ser uma sombra muito pesada, pode ser algo muito perturbador, ou algo que nem é tão perturbador assim, né? A nossa violência, tem gente que a sombra violenta quer matar mesmo, quer esfaquear, e tem gente que a sombra violenta é um matar simbólico, vontade de esgoelar fulano, mas é uma agressividade que vem dessa forma, né? Mas não necessariamente tem ali um instinto assassino mesmo, né? Então tem sombras e sombras, né? Mas então um dos perigos é desestruturar, o outro é se identificar. Então assim, então quer dizer que
pro lado, a minha dificuldade de lidar com a sexualidade quer dizer que, na verdade, tem uma vontade, uma voracidade. Então quer dizer que agora acabou, né, pessoal? Vou sair daqui, vou direto pra festa, né? Agora não tem mais regra, ou seja, a pessoa se identifica e se deixa levar de novo, né? Vejamos ali o caso de Ivone Pereira lidando com a sombra da suicida, né? Em que ela teve que suportar a vontade de se suicidar, que vinha de pelo menos 2 encarnações onde ela tinha falhado dessa forma, né? Então o trabalho dela dessa encarnação era ir diluindo, né? E o trabalho com o obsessor espiritual é muito importante, porque o obsessor nos dá a chance da gente diluir a nossa sombra. Ela ajudou muitos suicidas, né? Por isso que o espiritismo traz uma integração com a sombra muito importante, porque ele nos auxilia a compreender quem não pensa como nós. Olha o trabalho dos mentores, que é estar no umbral. Ir ao umbral, acolher aqueles espíritos, às vezes um trabalho de décadas ou até centenas de anos para conseguir algumas individualidades serem resgatadas, né, e eles seguem naquilo. O Bezerra de Menezes dizendo que quer seguir no planeta, né, de provas e expiações, com todas as imperfeições que nós temos como família humana. Ele foi convidado a estar nas esferas superiores, ele não quis, ele pediu mais um tempo para estar conosco. Isso é a integração da sombra, né? Talvez a gente não tenha condições ainda de compreender. Então, um bom símbolo, já caminhando para o final, de integração com a sombra, é o mito de Perseu. Como é que o Perseu faz para lutar com a Medusa? Vocês lembram? Reflexo. Ele usa o reflexo, usa um É. espelho, porque a Medusa transformava em era o próprio olhar, quando olhava para ela. Então o próprio usou da própria sombra, o próprio reflexo. Opa, acabei dando. Tem um sentido psicológico bem presente, Manuel, justamente porque assim a sombra, a Medusa na mitologia era aquela mulher com cabelos de serpente, quem olhasse para ela virava pedra. É um simbolismo da sombra, que se a gente olha para a sombra, a gente petrifica, né? Desde desestruturar, congelar, né, se identificar então com essa sombra. Então ele não podia olhar diretamente para a sombra. Ele precisava daquele espelho dado pela Atena, aquele escudo de prata reflexivo que simbolizava um símbolo do self, aquele escudo redondo, né, equilibrado, um símbolo de equilíbrio. Então ele remete ao self, né, em que através do olhar reflexivo eu consigo olhar para a sombra, ou seja, embalado pelo meu self, embalado pelo espírito superior que um dia eu vou me tornar, aí eu consigo olhar para o meu espírito, para o meu obsessor que eu sou de mim mesmo, né, para o meu espírito inferior que eu sou, que está dentro de mim ainda, né? Tem uma parte de mim, esse lado mais inferior. Eu vou ter força para olhar para ele e eu vou ter a capacidade reflexiva, né? A gente não pode olhar para o problema sem refletir. Aí a gente petrifica, ralou, a gente fica tomado por ele, né, pessoal? Então, é um simbolismo de que é através do reflexo que a gente vai decepar a sombra, né, que é cortar a cabeça dela e ela vai sendo redimida. Vamos usar o exemplo do Napoleão, porque o Napoleão que vai lidando com essa sombra conquistadora, ele vai tornando isso numa virtude, ele vai tornando numa capacidade de usar a estratégia. Vamos lembrar daquela palavra, redimir a sombra. Usar a estratégia que ele já tem, vamos imaginar assim, ele é um grande estrategista, ele está reencarnado aqui no nosso grupo, vamos imaginar. Ele vai usar essa estratégia a serviço do bem, a serviço da caridade, a serviço da bondade, né? A serviço de algo que seja útil para os outros, porque aquilo já não é mais sombra, não é mais um problema, já foi redimido, né? Então é isso aí, pessoal. Como espíritos ainda encarnados, o nosso espírito ele é muito mais do que o nosso corpo comporta, né, Emanuel? Aquela questão que a gente está conversando no domingo, né? O nosso cérebro ele é incapaz de receber todo o espírito. Então nós temos muitas áreas desconhecidas e a nossa sombra é uma parte do nosso inconsciente. Ela já foi confundida no início da psicologia analítica com sinônimo de inconsciente, mas não, ela é um complexo, inclusive. Então, ela é uma parte do nosso inconsciente, né, que diz respeito, vamos relembrar, a tudo que está torto dentro de nós, as funções mal desenvolvidas, áreas desconhecidas e também a imagem do mal. A última palavra, né, é que nós temos 3 tipos de sombra. Isso aí eu vou só fazer o chamariz para vocês, a gente não vai desenvolver muito isso, né, que é a sombra geográfica. O que é geográfica?
É questão diária. Vamos imaginar que eu tô aqui nesse escritório, né? E uma parte tá escura, a outra tá com luz. Eu tô com uma lanterna. Quando eu viro a lanterna para um lado, o outro lado fica descortinado. Nosso eu é assim. A gente não consegue dar conta de toda a nossa psique. A gente investe numa área da nossa vida, a outra fica descortinada, né? Por isso que a gente tem fases diferentes também da vida, para conseguir viver também coisas diferentes, integrar um pouco mais, né? Áreas diferentes que a gente não viveu ainda. Se elas são muito necessárias, a vida vai nos trazendo um ímpeto, então, para desenvolver. Pode vir até como uma dor mesmo, mas isso se apresenta, então, para eu conhecer, né? Um lado meu não trabalhado, isso ocorre muito na crise da meia-idade. A segunda sombra seria a sombra da inflação. Ou seja, eu sou o cara. Aí ralou, né? Toda vez que eu inflo, eu estou tomado pela sombra. E a terceira é a imagem do mal dentro de nós, né? As nossas mesquinharias, a nossa maldade, né? E, Alexandre, eu penso, eu não sei o que tu achas disso, mas quando a gente está no mundo espiritual, em que esses filtros cerebrais todos estão, que já não existem, né? A gente tem um contato mais direto com a sombra, justamente por não ter essas questões corporais que inibem isso. E quando a gente não está preparado por esse encontro, inclusive quem fez esse encontro com a sombra pessoal, que é a antessala da sombra coletiva, né, enxerga a sombra a sombra de tudo, porque não há mais uma separação entre o que pertence ao inconsciente pessoal e o que pertence ao inconsciente coletivo, no momento que está identificado o teu ego, né, já na vida espiritual com o self mesmo, né, com o espírito imortal, propriamente dito. Por isso que os espíritos nos enxergam transparentes, né? Os nossos pensamentos, e a nossa tela e a nossa mente acaba criando coisas que se transformam, essas imagens são reais para o mundo espiritual. Então, tudo que eu estou pensando tem uma forma dentro do mundo espiritual. Por quê? Porque já não tenho mais, eu não consigo ocultar mais pensamentos daqueles que estão numa faixa vibratória superior à minha, que percebem a minha sombra, a sombra coletiva, não percebendo no sentido de julgar, é claro, né? Mas de enxergar, propriamente dito. Jesus, então, nesse sentido, ele percebia a sombra coletiva. E não é à toa que ele nos ensinou a questão da projeção através da parábola do argueiro, né, do cisco no olho e da trave, né, que a gente não pretende olhar, então, o cisco está no olho alheio e sem conseguir perceber que é uma trave que cobre o nosso olho, que é a antecâmara dessa sombra coletiva, que é a sombra individual, né. Então, quando a gente não se prepara agora nesse mundo por um encontro com essa sombra, é essa experiência no umbral, quer dizer, entrada, né, no portal, porque a gente vai se deparar, logo que a gente chega no mundo espiritual, a gente é plenamente acolhido pela amorosidade que envolve todo o universo. Mas no momento que a gente olha para a primeira coisa que a gente vê é a sombra, a gente cai, então, nesse estágio vibratório que nos liga a essas questões que a gente não gostaria de enxergar em nós mesmos. Muito bom esse exemplo, né, Manuel? Porque no mundo espiritual vem mais coisa do nosso inconsciente. O nosso inconsciente não se realizou ainda como um todo, porque o nosso nível de espíritos, né, de provas e expiações é isso, né? Já para o espírito, ao nível de Jesus, ele já é muito mais consciente, né? Mas a gente é mais consciente lá mesmo do que aqui, fica mais presente. E a sombra, tu usou a questão social, né? A sombra coletiva, em termos social, né? Ela só nos toca porque a gente tem sombra. Ela só nos toca porque a gente tem sombra. Então, toda vez que a gente é tomado de raiva, vamos tomar cuidado com uma coisa. Eu lembro de um parente que ele estava muito mexido com a questão da política, da questão da corrupção, isso há uns anos atrás, né? Quando isso já foi um dos maiores problemas. Então, agora a gente vai acumulando problema, né? Em termos de provas e expiações, período de transição, né? E ele estava muito mexido com aquilo, ele só falava, ele via uma notícia atrás da outra, mas olha, ele sabia até de cor quantos milhões ou bilhões tinham sido desviados, né? Num tratamento espiritual apareceu isso no campo espiritual dele. As formas pensamento em formas de rio de dinheiro. Olha a sombra. Na verdade, ele era seduzido pelo aquele dinheiro que era falado ali. Só como estava na sombra, não estava na consciência, vinha como revolta. Então é um convite para o autoconhecimento, pessoal, ficar atento a tudo que nos revolta. Não é que a gente não vai discordar, né? Então a gente vai ver um crime como esse, é importante a gente discordar, até para se diferenciar. Mas conforme a gente vai diluindo a sombra, a gente consegue discordar sem que aquilo nos tome, né? Sem que aquilo nos envolva. A gente vai encontrando novas ferramentas e a gente consegue transitar por aquilo ali.
E é a trave e o argueiro, né? a trave, exatamente, a trave a gente vê no outro, né? E até porque tem aquela questão espiritual também, a sombra atrai a obsessão espiritual. A vibração da nossa sombra, por uma questão magnética, de afinidade, atrai os nossos obsessores. Então, ao lidar com a nossa obsessão, a gente também vai lidando com a nossa sombra, né? Tinha alguém aparecendo aqui, alguém quer fazer uma pergunta? Eu queria fazer um comentário que na obra do Paulo Estevão, né, quando ele está fazendo a pregação em diversos lugares, estão me ouvindo? Sim. Está me ouvindo? Sim. Uhum. Tá. Sim. Tá. Ali, quando citou esse exemplo, eu me lembrei essa questão da sombra coletiva. Eu me lembrei quando ele ia em diversos lugares e ele pregava e existia aquele clima de compreensão, e quando se contrapõe a alguém em determinado lugar, aquela sombra coletiva se manifestava, e aí, imediatamente ele era repelido, né, na sua pregação. É interessante, né, essa sombra coletiva, né? Só trouxe para ilustrar, né? Mexe com a sombra coletiva, assim como Jesus na frente da mulher adúltera, né? Ele confrontou as pessoas com a sombra delas mesmas, né? Então todos ali tinham alguma coisa, né? Aquele que nunca errou, aquele que nunca pecou, que atira a primeira pedra, então todos já tinham, tava todo mundo olhando para ela, todo mundo tinha questões, né? E boa essa questão do Paulo Estevão, porque o Paulo, ele é um ótimo exemplo do trabalho com a sombra. Porque o Saulo, ele foi seduzido positivamente, eu estou usando essa palavra para ter um sentido positivo agora, né? Pelo cristianismo. O primeiro contato dele, conforme diz Emmanuel, foi um contato que aquilo mexeu com ele quando ele ouviu falar de Jesus na boca de Estevão. Até porque a gente sabe que reencarnado ele já tinha sido enviado do Cristo, né? Ele tinha uma função junto ao cristianismo, já a própria encarnação dele, né? Porém, ele vai se modificando internamente, e conforme ele se modifica, ele luta contra essa individuação. Uma colocação que se faz assim, que às vezes águas calmas têm uma grande correnteza nos fundos. Então a pessoa dá uma virada como essa do Paulo, né, que ele caiu do cavalo já, Senhor, o que queres que eu faça? Já se modifica, né? Todo mundo pensa, tá, mas ele mudou nessa hora? Ele mudou ao longo do tempo. Só que ele ficou suprimindo essa mudança. Então Saulo, a sombra dele era o Paulo, olha só. Que sombra legal da gente ter, né? A sombra dele era o Paulo, era aquele cristão, né? Então, e ele foi, depois que Abigail morreu, ele foi se tornando aquela pessoa taciturna, ele foi cristalizando aquele lado negativo dele, porque ele foi se agarrando no poder, porque aquilo queria mudar, tinha uma força de mudança dentro dele, ele foi se agarrando com todas as forças, né? E aquilo foi gerando uma crise dentro dele. Mas de uma hora que ele deu vazão, então, a essa sombra, mas era uma sombra positiva daí, né? A sombra, então, do cristão, né? Que daí veio à tona. Ele sempre disse, né, Alexandre, que tinha um espinho. Tá no Atos dos Apóstolos, isso aí, né? Espinho tá da relatado carne, em algumas cartas também, o espinho da carne, que sempre, e era uma coisa bem importante, esse tipo de revelação que ele fazia, né? Essa metáfora do espinho que o acompanhava, né? E uma outra coisa que ele falou já no final, quando ele, no processo de individuação, então, que a jornada dele permitiu, né, a partir então da divulgação entre os gentios do evangelho, foi justamente com o que ele diz, que já não sou eu quem vivo em mim, mas o Cristo, né? Se referindo à própria luz, né? O próprio sol dentro dele, e não tanto que ele diz que parafraseando o Cristo, que mesmo dizia que eu não sou bom, Deus é bom, né? Falando a respeito do ego e do self, né? E que deixou Paulo parecer isso, o Paulo repetia a mesma coisa em várias passagens. Tem uma frase dele sobre sombra que é excelente, que é aquela coisa assim, né? Ele se dando conta da contradição psicológica dele, né? O bem que eu faço, o bem que eu quero, o bem que eu desejo, esse eu não faço. Mas o mal que eu não desejo, esse eu faço. Então tem esse elemento, pessoal. Acho que tem espaço para mais uma pergunta, né? Porque, infelizmente, por mim, nós ficaríamos aqui umas 8 horas falando, mas respeitando o período de estudo, né, que a gente tem aí, de 1 hora, infelizmente a gente tem que conduzir para o fim, né, mas tá tão bom
Mas eu gostaria de abrir, alguém mais gostaria de perguntar? Eu vi que o Felipe Pimentel colocou uma coisa no chat ali bem interessante sobre Jesus. Ele acho que pode fazer a pergunta. Felipe, uma palavra aí. Eu tinha feito a pergunta se Jesus, mesmo sendo um espírito tão evoluído, ele ainda apresentava sombra no sentido negativo. Ótima pergunta. Felipe, é isso? Ótima pergunta, Felipe. A Joana de Ângeles, ela aborda isso no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda e no livro Psicologia da Gratidão. Jesus seria o único caso de espírito reencarnado completamente sem sombra. Por quê? Porque aquilo que se tornaria algo desintegrador nele, algo não elaborado, ele já elaborou. O próprio princípio da reencarnação traz isso. Ele já elaborou, né? Então não teria sombra no caso dele, né? Mas ela é bem esperta, a Joana de Anjos, né? Porque ela diz assim que ele não teria sombra perturbadora. A questão perturbadora, né? Porque nos escapa até que ponto ele não tinha um pouco de inconsciente, porque ele tinha muita mais consciência, né? Mas ele encarnado, a gente não sabe se ele estava com todo o potencial dele num corpo do que fora do corpo. Então, só por isso já haveria uma área não tocada por ele. Então, teoricamente, seria a sombra geográfica. Apesar que a sombra geográfica de Jesus deve ser de outra constelação que ele não está percebendo, né? Então, uma coisa assim, né? Não é diferente da nossa, né? Mas vamos usar um ponto bem importante nisso aí. Ele tem a sombra arquetípica. É claro que eu não vou falar agora dos arquétipos, que isso é uma questão bem longa, talvez o Emmanuel já esteja falando disso de vários pontos, mas arquétipo é categoria de vivência, não é conteúdo. É como se fosse, é que nem uma gaveta aqui, né? A gaveta é tudo que for papel eu vou botar nessa gaveta. O que for lápis eu vou botar nessa outra aqui. Então o arquétipo é a gaveta daquele conteúdo. Se ele não tivesse a gaveta, como o arquétipo, o que é? É o registro do mal. Ele tem o registro do mal na psique dele. Se ele não tivesse o registro do mal, ele seria incapaz de reconhecer o mal. Então ele tem o registro da sombra, Jesus. Então ele não tem sombra pessoal dele. Ele teria, né? Eu sei que é desafiador usar esse termo, né? Para quem tá recém começando, né? Outro termo arquetípico, né? Então ele tem a sombra arquetípica, mas um bom jeito de resumir isso é ele tem um registro dentro dele dessa categoria de experiência, que é a experiência do mal. Ele tem Alexandre, isso a gaveta, a gente não consegue ver essa passagem no deserto, porque antes de Jesus se preparar para os 3 anos de pregação, né, que era o final, realmente a destinação da presença dele na encarnação terrena dele, ele esteve no deserto, né, segundo o relato dos evangelhos, e encontrou a sombra lá, né, encontrou que era personificada sobre a forma da tentação, que estava plenamente vencida por ele, obviamente, mas na figura mitológica de Satanás, que representa a sombra porque pelas feições animais, né, que nos remetem até da manjedoura, onde o animal se alimenta, né? Então, onde a sombra se alimenta. Então, essa figura, por exemplo, é representada com cornos, né? Com chifre, com pelos, com patas, etc., que obviamente é uma metáfora, né? Mas ele encontra no deserto, um pouco antes disso, porque ele reconhece, é capaz de reconhecer isso. Eu te dou isso, eu te dou aquilo. É interessante porque quando o Buda se ilumina, ele tem um encontro muito semelhante com Mara, né? Que Mara promete fundos para ele também, né? E ele transforma tudo em flores, né? Ele promete a sensualidade, né? As mesmas promessas, né? Dos poderes da Terra. Os poderes da Terra. O Buda, então, naquele encontro final dramático, ele transforma, ele toma conhecimento, ele tem consciência da sombra, porque ele é o ser consciente também, iluminado, o Buda quer dizer iluminado. E a mesma coisa, a gente vê essa passagem, a meu ver, não sei, gostaria que tu falasse um pouquinho nisso, quando Jesus, no deserto, tem essa figura também, ele encontra, então, essa representação da sombra, oferecendo mundos e fundos para ele, e ele prontamente ele foi tentado, é muito falado assim dessa passagem do deserto, como ele sendo tentado pela falange de espíritos inferiores, porque ele sempre teve lidando com a obsessão, né, com essas falanges de espíritos inferiores. Ele confrontou direto isso, né, estando na Terra, essa falange, até porque essa falange também são o público dele no sentido quem ele veio redimir, né, ele veio redimir toda a humanidade encarnada e desencarnada, né.
E claro que o redimir dele não é ele fazer por nós, mas ele trazer os elementos que nós vamos nos utilizar para nos redimirmos. Essa é a vitória do Cristo em nós, né? E essa passagem, Emanuel, mesmo não tendo sombra, ele foi tentado porque a história dele é uma história guia e modelo para nós, né, que os espíritos colocam a Kardec. E se tu coloca um guia e modelo que só vive coisas que nós não vivemos, isso fica fora de contexto. E é o que as pessoas se atrapalham com Jesus. Como ele fazia milagres, que a gente sabe que não são milagres, são capacidades magnéticas, capacidades mesmo espirituais, né? Mas como ele estava assim muito fora da curva, as pessoas leem errado isso. Mas todas as vivências deles nós somos capazes de viver ao nosso nível, no nosso contexto. O perdão da ofensa, o ser sacrificado, o ser anatematizado, né, que é perseguido, nós precisamos, é uma experiência essencial para nós, né? Ser sacrificado entre opostos, como Jung fala, né, entre tensões diferentes e encontrar um caminho do meio. E o enfrentamento do medo também, né, Alexandre? Que não é não ter medo. Eles afasta, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. No sentido é da gente poder reconhecer a presença, o medo, mas não ficar paralisado por ele. Ele certamente não desejava, igual também a crucificação, quem é que deseja isso? Mas sabia que era importante passar por aqui e superar aquilo com coragem, né? Porque a coragem não é a ausência do medo, é a capacidade de enfrentar o medo. Essa é que é coragem, de sublimar o medo, de fazer com que o medo seja passado. Essa é a coragem. E a fé, né, para aquele que não tem a consciência total, Jesus não precisa mais da fé, né? Porque ele já tem a consciência total. Mas nós precisamos confiar no que está no nosso inconsciente, o self que ainda é inconsciente para nós. Para isso que a fé é tão importante para nós, né? Mas no momento que tu te torna um com o Pai, né, como é o caso dele, que é consciente de tudo, ou pelo menos, como tu falaste, no mundo espiritual, consciente de tudo, a fé já também perde o seu sentido, né? Porque ele já é consciente de tudo, né? De coragem, né? Por isso chamada coragem da fé, pelo enfrentamento do medo. Mas aqui ele teve que enfrentar o medo, né? Seguramente. Dizem que a própria encarnação é desafiadora, né? Já é desafiadora para nós, né? Imagina para um espírito que sabe que tem essa capacidade de vencer, mas é muito dolorido estar num corpo novamente, né? Esse reducionismo, ser reduzido a um perispírito, é um corpo, para quem não tem mais nem perispírito. Né? Então, justamente isso, né? Até em questão de sombra, eu gostei desse exemplo do deserto. Teve um caso, uma vez, um paciente que sofria, então, uma bipolaridade, quando bebia, às vezes, vinha um lado que tomava conta dele, né? Que tinha um pouco de mediunidade também, mas também um lado, assim, que tomava outra fala. E ele tinha um caso clássico, assim, de madrugada mandar mensagem para os amigos, xingando as pessoas quando era tomado, né? Quando ele bebia. Então, teve um dia que ele mandou várias mensagens de áudio para os amigos, se dizendo que era o Mefisto, né? Claro que às vezes até coisa de incorporação espiritual mesmo, a gente sabe que os espíritos se fazem passar às vezes, né? Por eu sou o diabo, eu sou isso, para impressionar, né? E o espírito dizia assim, ameaçava os amigos dele, fez um monte de estardalhaço de madrugada e mandou para mim prints de passagens do Evangelho. E o paciente não lembra nada, o paciente nem tem Bíblia em casa, não tem nem o Evangelho, mas o cara catou na internet sem lembrar de nada, né? E mandou print da passagem do deserto. E eu disse para ele, olha que vamos trabalhar em cima disso. Esse teu lado, né, claro que eu não trabalhei com ele a ideia de obsessão espiritual, né, apesar de que eu vi que tinha ali, né, mas eu trabalhei um lado de uma sombra psicológica. Esse teu lado aí, esse complexo teu que te tomou, esse teu lado da personalidade que veio do teu inconsciente, ele nos deu a faca e o queijo na mão, cara, olha aqui, ele tá te trazendo a passagem de Jesus no deserto, quando Jesus tem que fazer, então, jejum e oração, né, ou seja, tu que tá bebendo, tá tomando pó, essa é a tua hora de jejum e oração. É o trabalho até mesmo chato, mas muito meritório, daquele suor, daquele esforço sobre si mesmo, que às vezes faz parte da remissão de um vício, né? Tem várias formas da gente abordar um vício, e às vezes é através também daquele sacrifício de suportar, não se deixar tomar. E o deserto tem a ver com isso. Olha que a gente tá tudo em quarentena, não é? Jesus, na sua quarentena do deserto, ele teve que fazer essa peneira na alma dele, né? É claro que ele já era o espírito, né, elevado, mas ele tinha aquela personalidade dele ali, do que nem o Emmanuel fala às vezes, né, do marceneiro, né, e ele precisava, mas aí ele tá fazendo uma peneira com a sombra da Terra, né, com a sombra coletiva do planeta, mas a gente precisa desse deserto, a gente tem necessidade de nós fazermos o nosso deserto, que não precisa ser literal, a gente não precisa pegar e ir pro deserto mesmo, né, não que a gente não possa daqui a pouco ir para a natureza, fazer um momento assim mais afastado, até pode ocorrer, mas o retiro verdadeiro e saudável, né, criativo, não é punitivo, né? O saudável, ele é dentro de nós.
E, inclusive, ele é o grande mote agora da nossa quarentena, né? O Saulo fez esse retiro, né, antes de começar, tanto que Abigail disse para ele, né, então ama, espera, contando que não era o momento ainda, né, ama, trabalha, espera e perdoa, né, porque só a capacidade de perdoar e absorver a própria sombra que vai nos levar. Então, ele também fez, o Buda se retirou também, nós temos vários exemplos disso, né, Francisco de Assis também teve o seu período, então, de meditação para se preparar para o mundo mesmo. Acho que a gente pode se encaminhar, enfim, tá muito boa a conversa, né, mas pelo avançado aqui da hora, vamos liberar o Alexandre também, né, as crianças dele, esposa, tudo, e eu te convido, Alexandre, a fazer uma prece de encerramento, então, e eu te agradecendo muito em nome de todos aqui da Dom Tomé, tá, nós estamos muito felizes aí com a tua participação, e que veio engrandecer essa proposta desse mini curso que nasceu sem muita pretensão, mas que tem o objetivo de despertarmos todos nós para essa transformação íntima tão necessária e objetivo final da doutrina espírita, né? Porque transformando o indivíduo vai se transformar a sociedade e construindo o reino de Deus em nós é que se vai construir o reino de Deus para todos, né? Então eu te agradeço por participar dessa de maneira tão amorosa, né? Desinteressada, desapegada nesse sentido, né? E interessada no sentido de realmente se importar conosco, tá? E nós somos muito gratos, Greg, expresso a gratidão de todos aqui. Pode fazer a prece para nós, então? Vou te explorar mais um pouquinho. Muito obrigado, então. Claro, eu que agradeço pela oportunidade de servir, né, meus amigos, ainda mais nessa época tão escassa dos nossos trabalhos espirituais no Centro Espírita, nós temos uma necessidade de nos tornarmos úteis, até com conteúdos que nós precisamos rever, né, nós não somos, digamos assim, os portadores destes conteúdos, mas é aquele processo de nós internalizarmos este conteúdo para o proveito de todos e de nós mesmos, para o nosso crescimento, essa nossa elaboração das nossas sombras, né? Então, neste momento, vamos nos deixar invadir pela paz de Deus, a paz que não conhece resistência, o amor da sabedoria divina, que como espíritos imortais nos garante a evolução e a plenitude, compreendendo que as dores que horas passamos, como humanidade e como indivíduos, é uma dor muito momentânea, que se tornará recurso de crescimento e de plenitude. Agradecemos a Deus, aos nobres mentores por este encontro, e temos certeza que, vinculados a Kardec e vinculados a Jesus e ao Espírito Joana de Ângeles, teremos inúmeras oportunidades de, conhecendo a nossa sombra, diluí-la, perdoando a nós mesmos e nos tornando seres ainda melhores neste contato universal. Que assim seja. Tchau, Emanuel. Obrigado, Emanuel. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Alexandre, tá? Eu agradeço.